Graça e paz da parte do Eterno, nosso Pai, e do nosso Senhor Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. A todos, queridos irmãos, que possam estar me vendo e me ouvindo neste momento. Que as bênçãos do Eterno estejam sobre todos vós, membros de congregações. Quem não é membro de nenhuma congregação, mas ama a Deus e ama a Jesus verdadeiramente, ou quem não é praticante de nenhuma religião, mas que as bênçãos de Hashem, o Eterno, estejam sobre todos vocês, hoje e sempre. Amém? Hoje começamos o nosso shiur, estudo, aula, ensino. Não vai ser pregação, não, como eu falei, é ensino, é estudo, aula, lição. Como vocês podem ver aí, eu já tinha falado em alguns vídeos anteriores, heresias e apostasia, o início. A partir de hoje vamos estudar a história da religião cristã e de outras religiões, a história das igrejas, porque hoje tem tantas congregações, cada uma professando a sua fé. Qual é a verdadeira? Que muita gente pergunta, rapaz, cada um diz uma coisa. Naquela igreja diz uma coisa, naquela outra diz uma coisa. Ou seja, uma igreja ao gosto do freguês. Eita, eu gosto. Aí tem mulher que diz, eu gosto de usar batom, brinco grande, saia curta, short de 3 dedos, blusa com a barriga de fora. Aquela igreja, vou procurar uma igreja que permita isso. Aí vai. Eita, essa daqui permite. Ah, eu gosto de tomar minhas cachaçinhas, eu gosto de surfar, eu gosto de fumar, eu gosto de beber, eu gosto de pintar e bordar. Que gosta da minha liberdade. Eu vou procurar uma igreja que me permita isso. Aí vai. Eita, essa não é muito cachê. O homem tem que viver de calça direto, camisa até aqui direto, até aqui. Não, essa não dá não. E é muito cachê, fica pegando no pé. Não, não quero essa cacheagem não. Esse Jesus que pregam aqui eu não quero não. Aí vai para outra. Eita, isso aqui já é mais à vontade. Essa aqui nem ligo, é? Cheguei até de brinco na igreja, o homem. Cheguei de brinco da igreja, como eu já vi, ninguém me disse, eu contei. Eu vi, eu estou contando a verdade que eu vi. O irmão chegou com essa escritura de braço, sentou um jovem. Olhei para ele com brinco. Pronto, essa aqui me permite eu andar assim. E é essa que eu quero. Aí se senta. Roupa de surfista, ou o que quer que seja, ou não discriminação com os irmãos surfistas, que possam estar me vendo. Não, de forma alguma. Mas, à vontade. Tome sua cruz e siga-me. Aquele que não toma sua cruz e não me segue, não é digno de ser meu talmidim. Expressão hebraica que quer dizer discípulo, aluno, seguidor. Quer dizer, você quer me seguir, mas não quer deixar suas mazelas para trás. É isso? É isso, para muitos. E hoje tem igreja ao gosto do freguês. Essa permite, essa não permite. Ah, eu ando à vontade. Lá o pastor não diz nada não. Essa daí é muito caxia, quero não. Aí vou procurar uma congregação que se adeque ao meu sistema e que de preferência não vá de encontro ao mundo, de encontro à moda do mundo. Porque se for de encontro à moda do mundo, aí eu já não quero. Eu já não quero. Eu gosto de seguir o modismo dos cantores, das cantoras do mundo atual. De roupas, vestes, corte de cabelos e de uma forma geral. O status quo do momento. É isso que eu gosto de seguir. E aí aquela congregação não me deixa seguir. Já essa deixa, essa se modernizou e seguiu usar pretexto do mundo. É essa que eu quero. É assim mesmo? Pois é. Congregações e igreja ao gosto do freguês. Mas é isso que as escrituras diz. Uns pagando promessa, outros dando tudo de dentro de casa, outros colocando até torneira de ouro nos templos milionários. Ricos, confortáveis, ar-condicionado, um comodismo maravilhoso. Mas o que importa verdadeiramente, a vida humana, milhares se perdendo. Milhares se perdendo. Milhares entrando pela porta larga. A porta estreita, muitos poucos estão encontrando este caminho. Porque só querem seguir a mandamentos e a preceitos de homens. O que o pastor diz está dito, o que o padre diz está dito. Mas eu não tenho aquela curiosidade de procurar, de buscar. Aí
eles deitam e enrolam em cima de muitos. Se você tiver a sorte, se você tiver a sorte de ter um líder religioso, honesto, dedicado a salvar as ovelhas verdadeiramente, a dar a vida pelas ovelhas, bom, você não estuda, mas você teve a sorte de estar com um pastor honesto, um líder honesto, bom. Mas você não estuda e teve a infelicidade de cair na mão de um lobo. Aí, meu filho, o que é que Cristo disse? Errais em não conhecer as Escrituras. Não examinam e ficam sendo alvo fácil na mão dos falsos profetas. A partir de hoje, começando, como eu ia falar, como eu disse, né? Heresias e apostasia, o início. Vai ser vários e vários e vários vídeos. 5, 10, 8, 20, 15, 30 vídeos, até eu conseguir cobrir tudo. Vou falar coisas que para muitos vão ser novidade, para muitos outros não interessa, para muitos outros vai ser um espanto, como foi para mim quando eu comecei a estudar. Venho estudando esse tema há mais de ano. Quando me deparei a primeira vez com esse tema, por exemplo, Jesus não criou a igreja não. Jesus Cristo não veio fundar uma religião. Ele não veio fundar o cristianismo. Ele não é o criador do cristianismo. Os talmidim, os emissários, mensageiros, enviados. O significado da palavra apóstolo, apóstolo é uma palavra grega, que tem o sentido de um emissário, um mensageiro, um enviado. Enviado por alguém para propagar a mensagem a outro ou a outros. Esse é o significado da palavra apóstolo. E os apóstolos, os emissários, mensageiros enviados do Messias, não criou o cristianismo. Eles nem eram considerados como cristãos. Eles não eram conhecidos como cristãos. Eles não eram conhecidos assim. Eles se intitulavam como outro nome. Olha só. Aí quando eu descobri essas coisas, eu fiquei olhando aí. Oxe. Fui para a Bíblia, fui para as Escrituras e descobri que é mesmo, não eram. O Messias nunca criou religião, nunca criou cristianismo, não veio estabelecer uma nova religião. Os apóstolos não criaram o cristianismo, não estabeleceram o cristianismo. Mas de onde surgiu? Quem foi que surgiu? Nas Escrituras diz. Muitas vezes eu li e não observava. Quando eu passei a ler, examinar, olha, examinar não é ler. Errais em não examinar, em não conhecer as Escrituras. Eu lia, não. Examinar, ponto, vírgula, acento, separação de sílabas, tudo, olhar tudo. Aí eu vi, olha só, tinha aqui, eu nunca vi. É mesmo, tá aqui, ó. E vamos ver. Tudo isso, vamos estudar. E muitas outras coisas. Vamos estudar a partir de hoje. Antes de mais nada, se o tema é heresias e apostasias, heresias e apostasia. Muita gente pergunta, o que quer dizer heresia? Fiz até uma pesquisa, estudei, tenho vários livros à minha disposição. É claro, as Escrituras Sagradas, acima de qualquer outra coisa, e vários outros documentos. Livros que eu fiz uma pesquisa, já há bastante tempo venho estudando sobre isso, para poder chegar aqui para vocês e para falar. Mas não acreditem em mim não. Pesquisem também. Eu sempre digo isso. Não engula tudo que se dizem. Vá pesquisar e descobrir se é verdade o que eu estou dizendo. Como eu descobri, seja curioso também. Seja curioso também como eu fui, e como eu sou, e como muitos outros são, e como muitas outras pessoas são. Pesquisem, não engulam tudo que se diz a vocês. Vamos pesquisar várias fontes, a Bíblia. Vamos estudar a partir de agora, longos meses, sobre vários temas. E pesquisem. E vocês vão ver, certo? Mas vamos lá. Se o tema é heresias e apostasia, qual o sentido etimológico da palavra heresia e apostasia? Heresia é uma palavra que vem do grego aireses. Aireses, que é quando alguém tem um pensamento diferente de um sistema ou de uma religião. Sendo assim, quem pratica heresia é considerado um herege. Uma heresia é uma doutrina
que se opõem frontalmente aos dogmas da igreja. A igreja tem essa linha de pensamento. Aí eu venho com outro. É uma heresia para eles. É um herege. Mas vamos lá. Mas pode ser considerado herege todo aquele que vem com uma linha de pensamento diferente da igreja? Tem que se analisar o que Cristo ensinou. O que os apóstolos ensinaram. Isso. E por que hoje tem cerca de 2.000 religiões, aproximadamente? Só no Brasil tem quase 5.000 placas de denominações. Eu falei até um tempo desse que tinha 4.000 e pouco. Crescendo e crescendo, já está quase 5. 5.000 placas de denominações diferentes e cada uma professando um Jesus diferente. Então, são todos hereges. Todos são hereges. Porque o que eu falo na minha, a sua fala diferente. A dele fala diferente. A dele fala diferente. A dele fala diferente. Então, são todos hereges. Porque pela definição de heresia, é todo aquele que bate de frente com um pensamento contrário aos dogmas daquela denominação. É um herege. É heresia. Ela nasce no seio da congregação. Ela nasce no seio da igreja. Ela não vem de fora. Ela vem de dentro. Mas você tem que analisar se o que aquela pessoa levantou, você não pode chamar ele de heresia, de herege, se ele se levantou com algo verdadeiro. Que eles, os membros, estão com os olhos tapados e engolindo todo o engodo do sistema religioso ao qual pertence, que é falso. E é falso. E ele viu a verdade. E ele conseguiu enxergar a verdade. E vendo, rebateu. Porque Paulo mesmo diz, é bom que haja heresias entre vocês, dissensões entre vocês. Porque os verdadeiros se levantará verdadeiramente para defender a palavra genuína do Senhor. Então, você tem que ver. O que ele falou? Peraí, eu vou analisar. Os bereanos, quando Paulo, Shaul, nome verdadeiro, no hebraico. Saulo, também que fala nas escrituras, é a forma agrecizada de falar. Tem gente que diz, era Paulo, depois mudou para Saulo, depois mudou para Paulo. Não existe isso na escritura. Onde é que tem isso na Bíblia? Onde é que tem isso? Shaul. Esses nomes que temos em nossas traduções, vamos estudar isso aqui, não são, esses nomes que nós temos na nossa Bíblia cristã, são transliterações, adaptações, mudanças dos termos dos nomes originais. Shaul. Shaul Rachalia, Rabin Shaul era um mestre, farisaico, né? Shaul é o nome original dele, Yahudim, judeu. Saulo já era um modo de pronunciação no grego, era a forma agrecizada de falar. Paulus já era o nome romano dele. Já era um nome romano. Mudou, não é esse negócio de mudou, não. Antes era um fariseu, era Saulo. Depois passou a ser cristão, Paulo. Não existe isso. Muitos dizem por aí, mas é uma heresia verdadeira mesmo, que não tem nas escrituras. Mentiroso quem fala, porque não tem na Bíblia. Não tem. Já vi gente falando disso. Onde é que tem? Não tem. Shaul é o nome dele original, verdadeiro. Se a gente pegasse uma máquina do tempo e se transportasse para aquele tempo e começasse a ver eles, a gente não ia ver esses nomes que temos aqui na tradução. Por exemplo, se você se deparasse com o mestre, o Messias, voltasse no tempo, visse Pedro, visse Tiago, como é conhecido para a gente, você não ia ver. Aí você, hoje, pronto, pega uma máquina do tempo, se transporte. Aí você se transportava para o tempo. E agora começaria a ver os apóstolos, todos aqui, o Messias, os profetas, você ia começar a ver. Aí você ia ver Kefa, Yaakov, Shaul, Matitialro. Aí você ia olhar, que nomes é esse? Yarmialro, Yeshaialro, Moshe. Abram o Saf, o rolo, as escrituras, no livro de Bereshit, no livro de Shemot, Vaika, Bamidibá, Devarim, Shoftim. Aí você olha, que nomes é esse, hein? Você ia ficar, a máquina do tempo, peguei uma máquina do tempo, viajei, estou lá no meio deles agora. Yohanan, Kefa. Aí você olha, que nomes é esse? Oxe, quem são esse povo? Você ia dizer, ia se espantar. Mas são os nomes verdadeiros deles. Sem transliteração, sem adaptação, sem mudança, sem falsificação. É o nome verdadeiro. A partir de hoje eu trabalho com vocês com a verdade. Não é tapando só com a peneira ou dogma de igreja. Esqueça a igreja. Olhe para Deus, olhe para Jesus. É a verdade. Eu vou dar a verdade a vocês. Peçam uma orientação ao Eterno para enxergar. É a verdade. Nada de... Não estou aqui amando de igreja, de denominação, não. A verdade. Eu congrego em uma denominação. E se eu ver heresia lá, eu bato de frente também. Não tem esse negócio.
Como eu estou batendo de frente. Ache ruim quem quiser. Porque Paulo mesmo diz, eu não busco glórias de homem, mas sim a de Deus. E se eu buscasse agradar homens da terra, com palavras fingidas, eu não seria servo de Cristo. A mesma coisa, eu pego essa palavra. Não estou aqui para agradar ninguém. Ah, não acredito. Sim, mas me dê um voto de confiança. Pesquise. Procure. É isso. Então esses nomes que nós temos nas nossas escrituras são transliterações, modificações mesmos, adaptações de uma língua para outra. Mas não são nomes originais. Só basta você assistir aquele filme de Mel Gibson, onde Mel Gibson fez o filme. E você começa a observar, está lá, Yeshua. Como o mundo já está descobrindo a verdade. Está lá, tem um filme aí, Ressurreição. Yeshua é o nome do Messias. Alguns teólogos, estudiosos, falam que antes do ano 30 a.C., por volta do ano, antes do ano 30 depois de Cristo, chamava-se Yahushua. Yahu, o Pai, é salvação. Depois, por volta do ano 30, os judeus, os discípulos e muitos outros, compilaram para Yeshua. O Eterno é salvação, o Pai é salvação. Compilou para Yeshua. Vários manuscritos, vários siríaco antigo, vários documentos, está lá, Yeshua. No grego já é o modo de pronunciação, eles já se pronunciam Yeso. É como Jesus aqui, e em inglês é Jesus. Em árabe é Isa. É a língua, é o modo de pronunciar. É a mesma pessoa, mas é o modo de pronunciar. Certo? Certo. Agora, tem nomes mesmo que você olha, foi modificado mesmo. Não tem transliteração, é modificação. Porque se você for transliterar de fato, não vai dar isso, não. Mas tudo bem. Então, você tem que ver se uma pessoa levanta uma hipótese dentro da congregação. Um minuto aqui. Vamos estudar depois sobre esses nomes, viu? Eu fiz só um resumo para ter uma ideia. Então, você tem que ver se uma pessoa, quando ela levanta a ideia, o pensamento, se está de acordo com as escrituras, se é verdade. Porque muitas vezes as igrejas estão jogando engodo, mentira, mente que só, para manipular o povo, para manipular os seres humanos. E quando se levanta a pessoa que tem Deus levanta no meio da congregação uma pessoa que tem uma boa visão e começa a falar, pare, não diga que o pastor está certo ou que a doutrina da igreja está certa. Pare para observar e veja se o que ele tem, está dizendo, está nas escrituras, se está certo de acordo com a história. Se tiver, bom. Agora, se não tiver, aí sim, é uma heresia. Ele bateu de frente com o dogma, mas o que ele levantou não tem nada a ver. Você olhou para as escrituras e procurou na história, não tem nada a ver, é coisa da cabeça dele. Aí, o que aconteceu? Vários hereges já se levantou verdadeiramente, com o passar dos tempos. O Messias, os apóstolos, o Messias, Filho de Deus, ensinou isso, nas escrituras mostra, ensinou isso, os apóstolos continuaram, mas depois que os apóstolos morrem, começa a surgir os hereges, que Cristo já falou, que os apóstolos já falaram. Começou a se levantar no meio da congregação e agora sim, pregando heresia. Jesus disse uma coisa, ele disse outra. Jesus nunca ensinou isso, ele ensinou. E começou a distorcer, e dali já saiu outro, que bateu de frente, que começou a distorcer, foi distorcendo. E hoje temos aí, ó, milhares de denominações, cada uma mata e morre pela sua. Cada uma mata e morre pela sua. Do verdadeiro Messias Yahudim judeu, que tem muitos irmãos que não sabem nem que o Messias Jesus era judeu. Eu falando uma vez, o irmão disse, era judeu, né? Olha por aí. O que é que a religião fez? Conseguiu apagar os traços judeu de Jesus. Yeshua. Quando ele veio à terra, veio como judeu para os seus. Eles conseguiram, a religião conseguiu, grande parte, só quem estuda mesmo, apagar essa natureza judaica do Senhor, quando ele veio à terra. Mas nem sabe. Era judeu, não tem nem noção. Ele era judeu. Ele não era americano, ele não era grego. Era falando de língua hebraica e aramaica. Tanto que o filme de Mel Gibson, aquele que ele fez aí, que é uma realista, usou a língua original daquele tempo, o aramaico. E aí? Kefa, que na nossa Bíblia é como Pedro. Olha, Yohanan, João, no filme agora mesmo, Ressurreição, Yeshua, usa o nome no original. E aí? As pessoas já estão se descobrindo e abrindo os olhos para a verdade. Né? A verdade está chegando nesses últimos tempos, já profetizado pelas escrituras, que os olhos das pessoas iam se abrir. Ia parecer muito curioso, como eu ia buscar e ir repassando para os outros, e os outros também ia ver se era verdade, ia pesquisar também, e ia descobrindo que era verdade, e aí se espalhando a verdade nesses últimos tempos. Agora é claro que a luz não vem para todos.
Então, heresia é isso, minha gente. Quando é um termo grego que vem da palavra airesis, é quando alguém tem um pensamento diferente de um sistema ou de uma religião. Sendo assim, quem pratica heresia é considerado um herege. Uma heresia é uma doutrina que se opõe frontalmente aos dogmas da igreja. Como eu disse, veja se o que ele diz está de acordo com essa escritura ou se não está. Se tiver contra a Torá, as orientações à lei do Eterno, tiver contra as palavras de Deus, é um herege. Porque Jesus Cristo e os apóstolos ensinaram isso. Por que hoje você está ensinando uma coisa contrária a eles? Você é um herege. Aí é verdadeiro. Não, o que ele está falando está de acordo com as escrituras, de acordo com o que Jesus disse e o que os apóstolos disseram. Jesus nunca disse que os seus discípulos e os seguidores iam ser milionários. Hoje as igrejas fazem hereges, herege mesmo, bate de frente com a escritura. Você é pobre, tem que ficar rico a pulso. De tudo que tem para amanhã ter o dobro. Onde é que Cristo disse isso? Não ajuntar tesouro na terra. Os falsos profetas dizem, vamos juntar tesouro, vamos enriquecer, vamos ter bens materiais. Não que você ser rico é pecado de forma alguma, mas porque tem ricos aí que são desprendidos, são abertos de coração para ajudar o próximo, mas outros, tem pobres, tem ricos que são abertos, ajuda, e tem pobres, aqui ó, serra as entranhas, o irmão passando necessidade e ele não ajudar, mas dentro da congregação, mas eu só posso doar 2 quilos de alimento, como vai alimentar ele? Você pode doar 2 quilos, ele pode doar 1, ele pode doar 3, ele pode doar 4, e quando junta, olha, tem mais de 20 quilos, a união fez a força, já ajuda ele. Então, tem ricos abertos e tem pobres assim, ó, amante do dinheiro, de mamon. Muitos aí estão adorando mamon da Baal, mas não o Senhor. E aí? Veja, se vai de heresia, vai de encontro ao dogma da igreja. Se o que ele falou, você vai olhar, que tá certo, que muitos já estão batendo de frente com essas heresias que tem hoje. Mas os ensinamentos tá de acordo com o que Jesus disse e os apóstolos disseram. Então é verdade. Herege é aquele canto que ele está ali. Mas o que ele está falando é verdade. Que vai de aqui, ó. Está de acordo com as escrituras. Não. O que ele falou tem nada a ver. A igreja ali está falando a verdade nesse sentido. E o que ele está dizendo não tem nada a ver. Vamos para a escritura. Não tem nada a ver. Está batendo de encontro a Jesus e os apóstolos. Os ensinamentos, a doutrina dos apóstolos, os ensinamentos de Jesus. Está batendo de frente. Ele é o herege. Como muitos outros a gente vai descobrir muito mais à frente. O outro termo é apostasia, que é um substantivo feminino, que vem também do grego apostasis. Certo? De uma forma simples, apostasia, de uma forma simples, fácil de entender, é o abandono público de uma religião ou renúncia da fé. Ou seja, é a ação de renegar uma religião ou a própria fé. De uma forma oculta, você já renegou a fé, mas está para você. Uma forma aberta. Né? Tem o sentido de um afastamento, né, definitivo e deliberado de alguma coisa. Oculto ou abertamente. Guardou para si, já se afastou completamente da fé, na frente da igreja, da congregação. Parece, né? Mas por trás não pratica. Né? Renegou completamente, né? Apostasia. E às vezes, aí entra também como carro da heresia, como eu digo. Ele pregou de encontro, ele está pregando de encontro à congregação. Sim, mas vamos analisar. O que ele diz está nesse escrito também. Vocês da congregação, que hoje tem um monte, está pregando mentira. Jesus Cristo nunca disse isso. Que todos os discípulos dele iam ficar milionários. Ficaram milionários? Como vocês estão pregando? Hereges. E aí? O que ele prega é a verdade. Olha, que está de acordo. Não é heresia para vocês. Que sofre preconceito da congregação que ainda está com a mancha na alma e que engole os engodos do sistema religioso. É o religioso que engole tudo que o líder diz, sem questionar, sem analisar. Então ele não é um herege. Hereges são eles. Você tem que analisar se ele fala a verdade ou não. E a apostasia, renegação da fé, ele abandonou a nossa fé. Ele está em apostasia. Ele não pratica. Vamos ver o que é que ele determina, o que é que ele está falando. O que ele está dizendo também se encaixa como heresia. Vamos olhar? Vamos olhar nas escrituras. Se está de acordo com as escrituras, ele abandonou essa fé deles, essa fé cega deles, porque isso aí, quando ele passou a estudar, ele viu que é heresia, é mentira. Não tem nada a ver, não tem nada a ver do que eles estão falando. Essas doutrinas aí que eles estão falando, tem nada a ver com as
as Escrituras. Eles dizem uma coisa, mas nas Escrituras diz outra completamente diferente. Eles que abandonaram a fé verdadeira. Retornem a fé verdadeira do Eterno, mas abandonaram. E quando você passa a analisar, ele tem razão. Ou não tem razão. A igreja tem razão naquele ponto, ele se apostatou, ele renunciou à fé que ele tinha, mas quando você vai olhar os argumentos dele, a mercê das Escrituras, comparando as Escrituras, ele está em heresia, ele é um herege, ele se apostatou. Olha só. E aí? Heresia é quando alguém tem um pensamento diferente de um sistema. A gente viu que você olha se o que ele fala está de acordo com as Escrituras, se não está, se estiver de acordo com as Escrituras, é o ponto principal, não igreja, mas as Escrituras. Se o que ele diz está contra as Escrituras, é um herege. Se está de acordo com o que Cristo disse, os profetas disse, Deus disse, os apóstolos disse, é uma verdade. A apostasia renegou, se apostatou da fé para a sua igreja, eu reneguei a sua fé mesmo. Eu apostatei da sua fé herege. Eu me apostatei mesmo. Porque o que vocês ensinam é heresia, não tem nada a ver com as Escrituras. Eu me apostatei da sua fé. Aí é discriminado, sofre preconceitos. E em casos da religião islâmica, por exemplo, um que vive na religião islâmica, tem vários que já se converteu ao Messias de Israel, Salvador do mundo, Yeshua, Jesus. Muitos já se converteram. E quando eles pegam, se apostatou, renegou publicamente ou ocultamente, porque muitos já renegaram a fé, mas guarda calado, com medo de morrer. E outros publicamente, aí morrem. Em caso das religiões de lá, no caso do Irã, Arábia Saudita, vocês renegam a fé dele, vocês morrem. Renega o Islã para se converter ao cristianismo, ao Messias de Israel, você morre. E agora? Você morre. E aí? Veja só como é as coisas. Então, tudo você tem que ver. É uma apostasia que segue. É apostata. Ele renegou a fé. Mas qual é a fé que ele praticava? Essa fé profana de matar pessoas, se explodir e matar pessoas? E se voltar verdadeiramente ao Eterno? A Cristo, ao seu Messias? Apóstatas são vocês. Você tem que analisar. Tudo tem que analisar nas Escrituras. Apóstatas são vocês. Ele é verdadeiro. Ele tomou a decisão certa. Vocês que estão em apostasia. Então tudo tem que se ver. Tudo tem que analisar às luzes das Escrituras. Quem é que está com a razão? Agora, que as pessoas que confiam cegamente em seus sistemas, aí pronto, tapa o olho que eles não querem ver, que ele não enxerga de jeito nenhum, que ele não vê nada. Aqui, ó. Tapou os olhos. Fechou. O que você disser, vai de encontro com o dogma, é um herege. Se apostatou. Ele não quer nem saber. Ele não para analisar. Ele não para. Ele não toma decisão depois que não. Vou olhar as Escrituras. É, o que você falou é verdade. Está aqui. Eu que não pratico. Essa religião a qual pertence que não pratica. Você está com a razão. Eles que estão errados. Porque a maioria nunca teve razão. Se a maioria tivesse razão, quando o Senhor tirou o povo de Israel, tudinho tinha entrado na terra prometida. Mas duvidar de Deus, renegar a Deus. E só entrou dois, Josué e Caleb. O resto, hereges, o resto que não confiou verdadeiramente no Senhor, duvidou do Senhor, ficaram tudo na areia do deserto. Ficou tudo pelo deserto. Só dois que confiou verdadeiramente no Deus de Israel é que entrou. Então a maioria nunca teve razão. Veja os profetas clamando no meio das heresias. Mata os profetas. A maioria sempre matou a minoria, que tinha verdade. E não é diferente hoje. Porque você olha, tudo é cercado de podridão, imundice. Enriquecendo templos, cada vez enriquecendo templos. Enriquecendo os templos, cada vez mais enriquecendo os templos. Vou pegar uma leitura aqui relacionada a isso. Enriquecendo os templos até porcelanato. Se dedicam verdadeiramente a enriquecer, botar porcelanato, cadeiras, ar-condicionado nos templos. E o mais importante, que é os necessitados, os órfãos, as viúvas, o principal ponto dos ensinamentos do Messias. O principal ponto de Deus, o principal ponto dos ensinamentos das palavras de Deus, os ensinamentos do seu Messias, Yeshua Jesus, que veio dar o verdadeiro sentido, a interpretação verdadeira, o pão vivo que desceu do céu, a palavra,
No princípio era a palavra, verdadeiramente, o verdadeiro sentido, eles não praticam. Ficam se preocupando em botar porcelanato na igreja, ar-condicionado, cadeiras acolchoadas, gastar milhões em templos. Eu não habito em templos feitos por mão de homem, diz o Senhor nas Escrituras. Não é servido por mão de homens. Em Eixaial, Isaías 66, diz o Eterno: que espécie de casa vocês vão fazer para mim? Que espécie de casa vão edificar para mim? Não foi pelas minhas mãos que tudo passou a existir? O trono, o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês vão me edificar? Vão construir para mim? Aí chega o Eterno em Rochear, Oséias 6,6. Olha o que ele diz. Acabe com esse negócio de estar enriquecendo templos como se Deus habitasse aí. O Senhor não habita em templos feitos por mão de homem, parede, pedra, ouro, não. Ele habita em você, se você permitir. O templo é você. Deixe de achar que Deus está dentro dessas paredes aí, que Deus está em você, se você permitir. Ele não é servido por nossas mãos. Ele não habita em templos feitos por nossas mãos. Porque ele habita em nós, se você permitir. Deixe de estar gastando milhões com isso, e Deus do lado de cima, o Eterno, olhando assim, vendo, o templo está milionário, e eles dizem que é para mim. Até a torneira de ouro tem porcelanato, ar-condicionado, só conforto para as ovelhas. Enquanto ele olha ao redor, olha o povo passando necessidade. Dentro da própria congregação tem irmãos lá passando fome, desempregado. Gente, vamos orar. Vamos orar. Mas não se movem. Não se move, e o irmão lá desempregado, a mesa com conta tudo atrasada, geladeira vazia, o estômago vazio, e ninguém não está nem aí. Só fica gastando dinheiro com as paredes, com tudo caro, e se esquece da verdadeira mensagem do Eterno. Aí o Senhor chega e diz em Oséias 6,6: afinal, o que deseja é o vosso amor, e não sacrifícios. Entendimento quanto à pessoa de Deus, mais do que ofertas e holocausto. O que desejo é misericórdia e conhecimento de mim, mais do que sacrifícios. Misericórdia eu quero e não sacrifícios. Eu vim salvar pecadores. Ele veio para os oprimidos, os aflitos. Não veio, como o Messias mesmo disse, eu não vim para ser servido, e sim para servir. Veio buscar os pecadores, os aflitos. Ele veio para isso. Misericórdia eu quero, mais do que sacrifícios. Conhecimento de Deus, mais do que holocausto. Bate no peito que é ofertante e é dizimista. Não falha nunca. Mas dentro da igreja tem um irmão passando necessidade e ele não pega uma colher de sopa de arroz para dar a ele. Misericórdia eu quero, mais do que sacrifícios. Conhecimento de mim, mais do que holocausto. Diz o Senhor em Rochear, Oséias 6,6. E aí? O foco principal. Amar a Deus e amar o próximo. Eu amo a Deus. Você não ama nem o próximo que está passando necessidade de lado? Como é que você diz que ama a Deus? Quem ama a Deus ama o próximo. Quem ama o próximo ama a Deus. E aí? Minha gente, é muita coisa. E eu não vou me alongar tanto nos vídeos, minha gente, para não ficar tão longo. Porque, como eu já disse, tem irmão que não gosta de coisa muito longa, fica meio cansativo, né? E tem muita coisa ainda pela frente para a gente estudar. Essa foi só um início para a gente ter ideia. A gente aprendeu nessa primeira parte heresias e apostasias, né? O início, tudo teve um início. Esse monte de religião aí, cada um professando sua fé, teve algum culpado. Alguém começou. A Igreja Católica, não. Começou antes deles. Começou antes dele. E a gente vai ver nos estudos. Começou antes dele. No próximo vídeo, a gente vai conhecer o verdadeiro Messias. Yeshua. O Messias que eu não conhecia. Vamos avançar para esse tema. Porque cada um professa um Jesus diferente. Cada congregação tem um Jesus diferente. Cada um tem um diferente. Mas qual é o verdadeiro? Qual é o verdadeiro? Vamos descobrir. Heresias e apostasias. Heresia é quando alguém tem um pensamento diferente de um sistema ou de uma religião. Já vimos, já estudamos. Primeiro você tem que ver se o que ele fala está certo com as escrituras ou se não está.
para ser verdadeiramente uma heresia. A apostasia é um abandono público de uma religião ou renúncia da fé. Você tem que ver se que a fé que ele renunciou daquela congregação era totalmente contrária às heresias, totalmente contrária às escrituras, e agora sim ele está voltando para a fé verdadeira. Ou se ele abandonou mesmo verdadeiramente, porque tem gente que está abandonando mesmo congregação, abandonando a Deus, abandonando a fé e voltando para a cachaçada e a prostituição, tudo de novo. Se decepcionou com o sistema. Mas se esquece que a gente tem que olhar verdadeiramente para Deus e para Jesus. Então, nesse primeiro vídeo a gente estudou isso, heresia e apostasia. E no próximo vídeo, heresias e apostasias, parte 2. Aí a gente vai estudar Yeshua, Jesus, o judeu que eu não conhecia. Quem é o verdadeiro? Cerca de 2.000 religiões, cada um com Jesus diferente. Mas qual é o verdadeiro? No próximo vídeo a gente continua com os estudos e vamos descobrir. Que Deus abençoe, ilumine vossos corações e vossas mentes. Até a próxima. Amém.